assiste Peppa Pig sabe que essa série é lotada de mistérios sinistros. Mas será que você conhece os segredos por trás dessa animação e que nunca foram respondidos nos últimos 20 anos? Um dos mistérios que até hoje nunca foram respondidos é que, na verdade, a família da Peppa vive em um reality show transmitido na TV. Na verdade, é a Dona Coelho quem comanda o programa e coloca as imagens na televisão sem ninguém saber. Deve ser por isso que todos os personagens vivem em uma cidade afastada, porque tudo não passa de um programa de televisão. Você quer provas? Primeiro, você já percebeu que em todos os episódios parece que existe uma câmera do lado de fora da casa da Peppa? E então ela entra no prédio onde eles estão para a história começar? Talvez isso seja só um truque da animação, mas a prova de que existe sim uma câmera filmando os personagens tá no episódio em que eles vão comprar roupas novas pro George. Quando a família tá pulando na lama, o barro suja a lente da câmera, deixando claro que sim, a gente tá vendo os personagens por uma filmagem. A segunda prova tá no episódio Terra da TV, quando o Papai Pig leva a família pros estúdios de televisão e a Dona Coelho começa a filmar a Peppa. A protagonista começa a falar e a Suzy assiste tudo pela televisão da sua casa. É por isso que a Dona Coelho tá em todos os lugares. Ela só segue os personagens filmando o dia deles. Tudo isso para você conseguir assistir a mais um Team Vídeos super especial, que tá começando agora. A gente sabe que a maior parte dos personagens adultos do universo da Peppa não fala os próprios nomes, e talvez isso já seja um grande segredo. Mas para Madame Gazela existem algumas pistas. Vamos começar falando que ela veio de outro país, provavelmente a Romênia, terra do Conde Drácula, e ela fazia parte de uma banda conhecida como as Gazelas do Rock. A Madame tem mais duas irmãs, e as duas a chamam de GG, sendo uma das letras indicando a espécie da personagem, ou seja, uma gazela. Isso quer dizer que o verdadeiro nome da professora começa com essa letra. Mas qual seria a verdade por trás disso? Existe um nome que pode responder a nossa dúvida. A professora pode se chamar Guida Gazela. E sabe por quê? É muito simples. Esse nome quer dizer que ela é uma guia, alguém que mostra o caminho. Exatamente o que um professor faz: ensinar. Será que algum dia a gente vai ter a confirmação desse mistério? Por qual motivo a rainha mora sozinha dentro do Palácio de Londres? Ela não deveria ter empregados e família? No episódio em que todos vão visitar a rainha para homenagear a Dona Coelho, a gente vê o palácio da líder do país, e de um jeito chocante ela mora lá completamente sozinha. Não existe nenhum empregado para ajudar com a limpeza, ou até mesmo para fazer companhia para aquela senhora simpática com uma coroa na cabeça. Tanto que quando a Peppa convida a rainha para pular na lama, é a própria líder do país que vai buscar as botas. Será que ela é uma prisioneira? Ou talvez ela tenha poderes especiais que utiliza para limpar todo o palácio sozinha? Seja qual for a verdade, parece muito cruel deixar a rainha morando sozinha em uma casa tão grande. No episódio Tesouro do Mar, a Peppa foi para a praia com o George e os avós. E lá eles encontraram uma garrafa. Dentro dela existia um bilhete com uma mensagem do vovô Coelho, de quando ele era uma criança. Nesse dia a gente descobre o verdadeiro nome dele. Ele se chamava Eddie, mas o mistério não é esse. O vovô Coelho afirma que tem 100 anos de idade. Isso é muito tempo para qualquer pessoa. E mesmo ele já sendo muito velho, não faz o menor sentido. Ele teria que construir uma fonte da juventude, e todo mundo sabe que sim, ele seria capaz, já que esse personagem é de fato um gênio da ciência. Será que o vovô Coelho é tão velho quanto a Madame Gazela? Uma coisa é certa, nunca tivemos uma resposta para esse mistério. Você gostaria de ser mais velho ou mais jovem? Comenta a hashtag vovô pra gente te conhecer. Well, that was me. A long time ago, mind you. Ainda falando no vovô Coelho, existe um outro grande mistério envolvendo esse personagem e que não faz o menor sentido. Em Aventura Espacial, a Peppa vai visitar os seus avós e descobre que a vovó Pig estava indo para a Lua com as amigas. Elas iriam utilizar o foguete do vovô Coelho. É nesse momento que o mistério começa. Não é nada comum imaginar que uma pessoa tenha um foguete e que possa utilizá-lo para viajar até a Lua na hora em que quiser. Foguetes são muito caros, até mais caros do que o preço de um videogame novo. E o governo não deixaria uma pessoa viajar para a Lua a hora que ela quiser.
porque existem muitas leis que proíbem esse tipo de coisa. Será que o vovô Coelho pediu a autorização da rainha para sair voando por aí? A personagem principal é a Peppa, que é uma porquinha. Mas você já percebeu que não existem outros porcos que não sejam parentes dela? Onde estão os outros? Até onde os fãs sabem, os personagens dessa espécie são a Peppa, o George, o papai, a mamãe, tio Pig, tia Pig, tia Dot, prima Chloe e o bebê Alexander. Todos nessa lista são parentes da protagonista, mas com o resto dos personagens essa regra não existe. Veja essa cena do episódio Festival Infantil. A família de coelhos que passa ao lado da Mandy Rato não é a mesma da Rebecca, e é só você olhar para Dona Coelho, que está no fundo do cenário com o microfone, e vai ver que eles são diferentes. Até onde os fãs sabem, não existem outros porcos que não sejam da família da Peppa. Isso cria um grande mistério. Onde todos eles estão? Será que a família da protagonista está em extinção? Isso seria triste demais. Na verdade, a tia Pig, mãe da Chloe e do bebê Alexander, é a única personagem que não tem nenhuma ligação de sangue com a Peppa, porque como ela não é parente do papai e nem da mamãe Pig, então ela só poderia ter vindo de uma terceira família de porcos. Mas a gente nunca viu esses personagens. Falando em parentes, existe um outro mistério. Por que existe uma Dona Coelho em todas as cidades do planeta? Talvez tenha uma explicação. Você sabe que no mundo real os coelhos têm muitos filhotes. Existem casos em que só um casal teve 50 deles. E todo mundo sabe que o vovô Coelho tem 100 anos. Isso pode explicar o motivo de existirem tantas donas coelho espalhadas pelo mundo. Mas tem um outro mistério aí. Quando a Peppa e sua família vão para a América, a protagonista pergunta para a motorista de táxi como ela pode ser a Dona Coelho, se quem está dirigindo era a outra. É nesse momento que a personagem que dirigia o táxi respondeu que em todas as cidades existia pelo menos uma Dona Coelho. Mas isso faz algum sentido? Porque cada uma deveria ter um nome. Ou seja, porque todas são iguais e atendem pelo mesmo nome. Será que são clones? Outro grande mistério é o fato de que existem animais selvagens que são da mesma espécie que outros personagens. Um exemplo acontece no episódio em que o Capitão Cão, o pai do Danny, está falando das aventuras no mar, quando ele era um navegador. Ele diz que já foi pro Polo Norte e encontrou ursos polares selvagens, que andam nas 4 patas. Mas isso é um mistério enorme, porque a Penny, urso polar, é uma personagem comum do mundo da Peppa. Por qual motivo existem animais selvagens que são da mesma espécie que os personagens da série? Será que todos eles são feitos em laboratório? Uma outra prova está no episódio Ginástica, quando o vovô Coelho vai ensinar para as crianças como fazer exercícios físicos. Naquele dia ele contou que já se balançou em uma corda enquanto alguns crocodilos tentavam morder os pés dele. Isso é estranho, porque eram crocodilos selvagens que não falam e não pensam como pessoas. Mas a senhora crocodilo que trabalha no zoológico é uma personagem comum do desenho. Isso é de fato um grande mistério. Sabe quem é um personagem comum do nosso canal? Você! Por isso se inscreva e ative o sininho das notificações. Por qual motivo os personagens se jogam no chão quando estão dando risada? Isso é um grande mistério da série que nunca foi explicado. Quando os episódios terminam, eles começam a se jogar de tanto acharem a aventura engraçada. Mas por que isso acontece de verdade? A maior teoria é que no mundo da Peppa, os personagens não conseguem aguentar o próprio peso do corpo quando começam a rir. E talvez isso possa ser algum problema de saúde. Seja como for, é muito engraçado ver a Peppa e a sua turma tropeçando no chão o tempo todo. Se a Madame Gazelle é uma vampira perigosa, a casa dela é completamente sinistra. E talvez exista alguma maldição bizarra acontecendo ali. Você duvida? Vamos te mostrar a prova agora mesmo. Quando a Peppa vai visitar a professora, eles percebem que a casa está inclinada para um lado, tanto que a porquinha e o George pensam que é um escorregador, igual aqueles do parque da cidade. Você sabe que na verdade é a árvore plantada do lado de fora da casa que está empurrando o prédio, mas tem um problema. Quando a Peppa entrou no lugar, o chão estava inclinado para um lado e ela escorregou para baixo, mas em outra parte o chão estava virado para o outro. E isso não faz o menor sentido. Se a árvore está empurrando a casa para a esquerda, então por que o chão está inclinado como se estivesse sendo empurrado para a direita? Será que você entra em um mundo completamente diferente quando está na casa de uma vampira? Isso é um grande mistério. Tem um problema com a casa da Rebecca Coelho também.
Como eles se protegem da chuva? Todo mundo sabe que os personagens moram no alto de colinas para escapar das enchentes que acontecem na cidade. Mas a casa da Rebecca fica dentro de uma colina cheia de buracos que podem facilmente alagar e até mesmo ser perigoso para toda a família da coelhinha. Eles nunca responderam como os coelhos se protegem de situações como essa, mas os fãs sabem que eles são cheios de dinheiro. Talvez perder uma casa não seja tão assustador para a família mais rica do desenho. Dinheiro! No mundo real, os animais têm alturas e pesos diferentes, mas na série da Peppa, somente as girafas são altas. Será que isso acontece porque todos são feitos em laboratório? Essa pergunta nunca foi respondida. Se o Gerald é o mais alto por ser uma girafa, então a Emily e o Edmund deveriam ser maiores também. E a Suzy Ovelha jamais seria da mesma altura que a Peppa. Será que isso faz algum sentido? Todo mundo sabe que não faz sentido a Peppa e o George estarem na mesma turma da escola. Mas o verdadeiro mistério é o que exatamente a protagonista estava aprendendo quando ela tinha a idade do irmão. Se o George entrou na escola quando tinha 2 anos, então foi o mesmo com a Peppa. Logo, ela tá tendo as mesmas aulas que o seu irmão? E o que o George vai aprender quando ele for mais velho? Será que na verdade a Madame Gazela ensina alguma coisa? Que estranho. O que você pode aprender com tudo isso é que existe vídeo no canal todos os dias. Por isso separamos mais 2 conteúdos para você se divertir. Valeu e até a próxima!